Nem sempre é algo muito escandaloso, às vezes é uma coisa muito simples que a gente faz e, somado ao tempo, acaba mudando totalmente a trajetória da nossa vida. É isso que está acontecendo comigo desde o dia que eu decidi começar a ler um livro. Eu não falo simplesmente pelo conteúdo do livro, o conteúdo em si é muito bom e eu fiquei tão preso ao nome do livro até que nada mais importe, pelo fato de, às vezes, a gente ter tantas coisas importantes pra gente que a gente desconsidera todo o resto. E eu não vou falar que essas coisas que são importantes para nós não são causas justas. Por exemplo, me fizeram uma pergunta nos comentários e eu quero aqui agradecer muito a vocês que estão me dando essa força, estão falando para me continuar, estão me incentivando. Algumas pessoas me perguntaram o porquê eu ter 25 anos de idade agora e só agora eu consegui ler um livro. E o tempo da escola, o que foi que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito cedo e pelo fato, inclusive, de essa necessidade de trabalhar, eu acabei que a minha infância passou assim, sabe que é um negócio assim de um piscar de olhos? Cara, eu não tive tempo para me estudar tanto assim, para me fazer algumas coisas que hoje eu julgo como muito importante, sabe? A gente vê muita criança hoje em dia que tem, não vou dizer que tem ou que não tem oportunidade, mas eu não tive tanta oportunidade assim. Porque, olha, eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Então, quando tu se vê já na necessidade de se tornar adulto, mesmo sendo um adolescente, uma criança, tu meio que esquece algumas coisas e realmente coloca outras coisas como prioridade. E foi isso que eu fiz. E eu esqueci de todo o resto. E é por isso que eu tenho muita dificuldade ainda para me estudar algumas coisas, para me desenvolver a minha capacidade cognitiva. Tem algumas coisas que realmente a minha capacidade de pensamento, então eu vou dizer que ela tem se aprimorado agora. Entende? A minha capacidade de escolha, ela tem se modificado agora, porque eu tenho me esforçado para isso. Então, eu vi alguns comentários um pouco maldosos, assim, falando que eu era preguiçoso, falando que eu não tinha o que fazer, que eu queria dramatizar uma coisa. E, cara, não é bem isso, beleza? Se tu trabalhou quando tu era pequeno, se tu teve uma infância complicada e precisou ir pra rua fazer alguma coisa, tu vai entender o que eu tô falando. E se eu tô tendo a oportunidade agora de ler, de estudar, de brincar, de ter coisas que eu nunca tive quando eu era criança, eu moro com meus pais há muito tempo, e a gente tem essa correria, essa luta pra gente conseguir conquistar nossas coisas. Mas hoje, tendo a oportunidade que eu tenho de conhecer o mundo, de ver que tem múltiplas possibilidades de conquistar, de trabalhar. Então, pra você que não sabe, pra você que teve tudo na mão, como eu não tive, cara, não julga quem nunca leu um livro, pô. Tipo, eu tô tentando agora e eu agradeço muito a Deus porque eu tô tendo essa oportunidade. Primeiro, eu não precisava justificar o fato de eu não ter estudado quando eu era criança. Mas devido à quantidade de pessoas que fizeram um comentário muito positivo, dizer e generalizar que todo mundo teve oportunidade, porque eu não tive, beleza? Mas agora eu tô tendo essa oportunidade e eu tô abraçando ela com unhas e dentes. Com esse livro aqui eu quero literalmente começar uma jornada de conhecimento, de desenvolvimento, de aprendizagem muito grande. Eu sei que eu sou tão capaz e que nós somos tão capazes do que nós já fazemos. Só que às vezes a gente se limita justamente porque estamos cansados, às vezes trabalhamos muito. Eu particularmente trabalho muito. Eu provavelmente vou estar conseguindo fazer um vídeo por semana só, mas independente, eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar estudando, eu vou me dedicar para me tirar um tempo para me pesquisar, para me tentar entender, para me não falar abobrinha. Mas, independente, eu li uma frase esses dias agora, que se eu não me engano é uma frase de Nietzsche, você pode pesquisar se eu estiver errado, ele fala assim mesmo, torna-te a ti mesmo. Eu estava até conversando sobre isso agora há pouco, e às vezes a gente quer muito ser outra pessoa, às vezes a gente força muito ter uma identidade que não é nossa. E eu não quero ser isso, beleza? Você não vai ver uma coisa que eu não sou, não vou mostrar um livro que eu não vou estar lendo, eu não vou indicar uma coisa que talvez eu não faria. E eu recebi muitas indicações, tanto de livro quanto de coisas que eu poderia fazer. E, gente, a cada momento que eu estiver fazendo alguma coisa, eu vou estar tentando atualizar vocês, seja aqui ou seja numa outra rede social, eu não tenho Instagram ainda, mas eu vou estar tentando atualizar vocês sempre. Pessoas falaram para me fazer academia, outros falaram para me começar a correr, para me fazer algumas coisas. De alguma forma tentar somar na vida de vocês. Eu não sou perfeito, eu vou repetir, eu tenho muitas falhas. Eu canso, às vezes não dá vontade, realmente a gente fica desanimado, eu tenho percebido isso, gente. Não é fácil ler um livro,
beleza? Eu fico assim com inveja de quem fala que lê um livro assim em 3, 2 dias. Cara, pra mim não é fácil. Eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Quando eu comecei a ler esse livro do pastor Luciano Subirá, cara, eu me pergunto assim, como que tem gente que consegue ler com tanta facilidade? Eu acho que o meu nível de TDAH é tão grande, porque eu tô lendo assim, olhando para uma página, quando eu percebo, eu tô lendo em outra linha e enfim, fica uma confusão na minha cabeça, mas eu vou lá, volto com calma, tento ler na manhã de novo, com paciência. Eu pretendo continuar me dedicando a isso, não só a isso, mas como a várias outras atividades que eu tenho tentado. E eu tô descobrindo algumas coisas que algumas pessoas falam sobre produtividade. Eu não vou falar necessariamente sobre produtividade nesse vídeo aqui, mas em um próximo vídeo eu pretendo comentar alguma coisa que, cara, não tem nada a ver com isso. E me doeu pensar, vou ler um monte de livros, vou fazer um monte de coisa, vou me organizar e eu vou ser alguém produtivo. Eu comecei a perceber que não é bem isso. Eu vou pedir que vocês se atentem para isso aí, porque isso é um pouco arriscado. Às vezes a gente quer um padrão de excelência que é muito desgastante e acaba não sendo nada produtivo. Passado para entender como funciona melhor esse âmbito da leitura e tudo mais, e eu vou estar atualizando vocês sempre que eu puder em relação aos livros que eu estou lendo e o que eu estou fazendo, beleza? Eu espero que isso tenha sido um pouquinho mais esclarecedor, baseado no porquê eu só comecei a ler agora e tudo mais. Possa ser que pareça preguiça, possa ser que pareça descaso da minha parte, mas não é sobre isso, beleza? Eu sempre fui alguém muito dedicado para tudo que eu faço, sempre trabalhei desde muito cedo e agora eu tô tendo a oportunidade de me tornar alguém um pouquinho melhor. Eu falo em relação ao conhecimento, né? Eu acho muito bonito quem fala com eloquência, eu acho muito interessante quem consegue expressar o seu conhecimento, consegue falar em relação a algo assim com muita facilidade, porque domina aquele algo, né? Eu não domino isso daqui, o YouTube, a leitura é tudo muito novo para mim, a internet é algo muito distante para mim ainda. Eu nem acredito que pessoas viram o último vídeo, mas eu percebi que ficou mais perto de mim. Certo? E isso aí me trouxe uma paz muito grande, porque eu comecei a vencer um livro, eu comecei a vencer o medo da câmera, eu tô ficando feliz porque eu tô vendo que é possível mudar, eu tô vendo que é possível ser alguém diferente, eu tô vendo que não tem só um rumo, tem múltiplas possibilidades para a gente viver a nossa vida, e a gente não é obrigado a fazer só as mesmas coisas. O mundo é lindo, o mundo tem muita coisa ruim, sim, tem pessoas difíceis, pessoas complicadas, mas também tem gente de coração muito bom, gente que ajuda, gente que fortalece. E se não fosse as pessoas que estão me ajudando, eu não vou falar nem de agora do YouTube, mas pessoas que já vêm me acompanhando na minha trajetória, eu não seria nada sem vocês e muito obrigado, viu? Eu agradeço você ter ficado até aqui nesse vídeo, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, e é isso, obrigado.